A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus irmãos, hoje o Senhor ministrou uma palavra no meu coração para pessoas que estão, achando que vão perecer na terra, que vão morrer e que não vão ver o cumprimento da promessa de Deus. Sabe, querido, muitas das vezes nós passamos por situações que parece que testam a nossa fé. Parece que está testando a gente até onde a gente pode chegar. E essas situações, muitas das vezes, elas tentam apagar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Mas Deus manda te dizer, todas as vezes que você se surpreender com esses pensamentos aí na sua mente, dizendo que você vai morrer antes do cumprimento da promessa que Deus te fez na sua vida, se apegue nos testemunhos de pessoas que você sabe que são verdadeiros. Sabe, queridos, quando eu ainda era verde na fé, né? Como dizem por aí, verde na fé é aquela pessoa que ainda não foi provada na fé. Quando eu ainda era verde na fé, eu me apegava nos testemunhos que tinha na Bíblia. Então, todos os testemunhos que tinha na Bíblia, eram nesses testemunhos que eu me apegava. E eu pensava assim, se Deus foi com eles, e eu creio nesse Deus, Deus também vai fazer acontecer na minha vida. E é nesses testemunhos que você tem que se apegar, você não tem que se deixar levar por esses pensamentos ruins que pairam aí na sua mente, não. No livro de Juízes, no capítulo 13, versículo 21 e seguintes diz: E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaó. Meus irmãos, Manoá era um homem, né? Era um homem que ele era temente a Deus. E a mulher de Manoá, ela não podia ter filhos, ela era estéril. E o anjo do Senhor, por diversas vezes, apareceu a mulher de Manoá. E Manoá sempre ali, né, querendo saber mais do anjo, né, como é que iria criar o menino. Até que chegou um dia que o anjo parou de aparecer a Manoá e a sua mulher. E aí Manoá pensou que a promessa não iria se cumprir, não. A fé de Manoá não era tão grande como a fé da esposa dele. Porque ela disse aqui, ó, e se ele, né, se o Senhor não quisesse, que quisesse nos matar, ele não teria aceitado o nosso holocausto, não teria também aceitado a nossa oferta de manjares. Muitas das vezes, meus irmãos, é assim que a gente é pego nessa situação. Somos traídos pela nossa falta de fé, né? Muitas das vezes a gente pensa assim, Deus não se agrada da minha vida, não. Deus não se agrada do que eu faço, não. Eu acho que eu não vou ver o cumprimento dessa palavra, não. E Deus manda te dizer aqui. Enquanto você tem vida, você tem que ter esperança de que a promessa vai se cumprir. Porque se Deus quisesse te levar, Deus já tinha te levado. E aí a promessa não iria se cumprir mesmo. Mas enquanto você está vivo, enquanto você está viva, está respirando, é para você aguardar o cumprimento da promessa, porque Deus vai cumprir a promessa. É no tempo certo. Manoá já estava sem esperanças, Manoá não tinha fé, mas a mulher de Manoá disse: se Deus não quisesse nos abençoar, ele não teria aceitado a nossa oferta de manjares. E Manoá, meus irmãos, é como muitos, né? Que acham que pelo fato de ter visto o anjo do Senhor, iria morrer. Mas Deus manda te dizer: se você sabe que eu fiz a promessa para você, meu filho,
Se você tem certeza que eu fiz a promessa para você, que eu já falei ao teu coração, a promessa vai se cumprir. Mas é no tempo certo. Tem um tempo certo para as coisas acontecerem. As coisas do nosso Deus, meus irmãos, não é assim de qualquer jeito não, sabe? Se Deus quiser que a promessa se cumpra hoje, vai se cumprir hoje. Mas se Deus quiser que a promessa se cumpra amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, vai se cumprir. Mas se você ainda está vivo, enquanto você está vivo, é para você aguardar no Senhor. Ter fé que Ele vai cumprir a promessa dEle. E muitas das vezes tem pessoas aí que recebeu a promessa do Senhor, dizendo que você vai gerar um filho. E a pessoa se entristece, acaba se entregando àqueles pensamentos ruins. E muitas das vezes elas não vê mesmo o cumprimento da promessa. Por que elas não vê o cumprimento da promessa? Porque elas mesmas elas acabam deixando de crer. E quando você deixou de crer, meus irmãos, muitas das vezes Deus deixa você perecer mesmo. E Deus manda te dizer, continue crendo. Continue crendo que eu quero te abençoar. Mas para você ser abençoado, você tem que aguardar. Aguardar o tempo certo. Não murmurar. Quando chegar esses pensamentos aí de que não vai acontecer, de que vai demorar muito. Cuidado, porque a murmuração faz a promessa demorar de se cumprir. Lembra dos israelitas? Eles murmuraram, já tinham saído já do Egito. E o fato deles murmurarem fez com que eles ficassem mais tempo ali vagando no deserto. Aquilo que era para ser rápido demorou muitos anos o cumprimento da promessa. Deus manda te dizer, não murmure. Não murmure, porque por esses dias você vai ver o cumprimento da promessa. Toma posse desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém?